Agora a gente vai falar sobre responsabilidade no nível da escola, autonomia ou abandono, uma visão do ponto de vista da escola. Eu chamo ao palco Ângela Mello, coordenadora geral do curso Gestão para o Sucesso Escolar, GSE. Gente, bom dia. Embora a gente já tenha até tomado café junto, né? Vamos dar bom dia, que é para que a dinâmica desse trabalho que a gente vai fazer agora entusiasme mesmo, porque eu quero muito a participação de vocês. Eu, com a minha equipe, que trabalha o curso Gestão para o Sucesso Escolar, estamos trazendo para vocês hoje aqui uma perspectiva que nós temos constante no nosso dia a dia, que é o ponto de vista do olhar da escola para a administração de vocês. E essa perspectiva, muitas das vezes, deixa os diretores bastante angustiados, e ontem eu achei até interessante aqui ouvir pedidos de socorro, porque no GSE o que a gente escuta também muitas das vezes é pedidos de socorro. Então a nossa discussão aqui hoje é quais são as grandes dificuldades que as escolas enfrentam, o quanto elas estão sozinhas para resolver estes problemas, em nome talvez da autonomia, e o quanto tanto elas, em relação à administração, quanto a administração em relação a elas, acham que há omissão dos problemas, na solução dos problemas, tá? Então, a nossa ideia, está aqui a Maria Luísa, que é da minha equipe, que me ajudou a formatar esse trabalho com vocês e trouxe a fala dos diretores. Nós vamos, então, fazer aqui uma conversa com vocês a respeito dessa perspectiva dos nossos diretores. Vale dizer aqui que nós já trabalhamos com diretores do Tocantins, do Estado do Ceará, de Minas Gerais, muitos municípios do interior do Estado de São Paulo, Santa Catarina, e que a visão que eu posso estar trazendo aqui hoje é uma visão bastante ampla em termos de Brasil. Muitos municípios, pelo que eu já vi de intervenções colocadas aqui hoje, já têm atitudes proativas em relação a esses problemas. Evidentemente, isso ficou muito claro. E eu fiquei muito contente porque eu quero que esses municípios hoje se coloquem aqui num processo de troca com seus colegas a respeito dessas dificuldades e como já conseguiram resolver. Inclusive, alguns já têm conversado conosco nesses dias e contado experiências vividas muito boas. Então, mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje é o que a gente faz nos nossos encontros com os diretores e nos nossos fóruns de debate com os diretores do GSE. Troca. Pensar sobre os nossos problemas e trocar soluções entre nós. Tá ok? Eu chamei de principais porque se fosse enumerar as dificuldades, nós vamos ter uma lista aqui bem mais compridinha, né? Então nós vamos focar no que foram as colocações mais constantes em todas as nossas turmas e aquilo que a gente sentiu, enquanto coordenadores, que causa muito impacto para aquilo que o GSE persegue, que é a melhoria do resultado do aluno, tá ok? Gente, concurso nacional, falta de professores. Nessa fase, então, de início de ano, é muito comum muitas das escolas ainda não terem seus quadros docentes completos para poderem fazer o seu trabalho. Nós falamos aqui agora há pouco de observação de sala de aula, de melhorar o desempenho desses nossos profissionais.
com o objetivo sempre de melhora do resultado das crianças, eu não consigo fazer isso sem professores. É um problema de fácil solução? Não é. Mas é um problema sobre o qual nós todos, gestores de educação, temos que nos debruçar para encontrar soluções que não sejam nem as mais perfeitas, mas que minimizem e muito, porque esse problema, gente, é muito grande. Vamos passar para o segundo problema. Depois nós vamos entrar em um por um, avaliando especificamente cada um deles. Segunda grande queixa, grande dificuldade que os diretores enfrentam dentro das escolas: falta dos professores, profissionais que não vêm, já estão lá com suas turmas, com as suas classes, e faltam, absenteísmo é o nome que se dá legalmente a esse procedimento absolutamente inadequado dos docentes. Motivos, vamos discutir os mais variados possíveis, então nós vamos mergulhar também um pouquinho na avaliação dessa questão. Falta de pessoal de apoio e pessoal administrativo. Também é queixa constante. Eu não tenho, eu sou sozinha, eu não tenho quem me ajude. Tudo que existe na escola, quem tem que resolver sou eu. Próximo. Relacionamento com os órgãos superiores. Superiores aqui entenda-se órgãos regionais em grandes redes, órgãos centrais, né, da administração municipal, ou até o próprio Departamento de Educação ou Secretaria Municipal de Educação nos municípios menores. Esse é um assunto também muito complexo e eu quero trabalhar muito isso com vocês, porque é onde vocês acho que têm condições de contribuir mais hoje aqui, porque tem relação diretamente com o trabalho de vocês. Qualidade de formação dos professores, isso também acho que é unanimidade, né, de entendimento, não tem muito o que entender se isso é ou não um problema, que é, mas vamos conversar um pouco hoje aqui sobre como eu minimizo isso, embora de manhã aqui a gente já tenha tido uma aula de processo que pode contribuir efetivamente para essa melhoria. E como um quinto aspecto forte de preocupação e dificuldade para as nossas escolas, surge um problema que tem sido mais evidenciado de uns anos para cá, que são desajustes comportamentais de alunos, de professores, de pais, desajustes esses que acabam gerando clima de violência dentro da escola e que as escolas não se sentem preparadas para trabalhar com isso. Esse eu diria que é um dos problemas que tem uma característica um pouco diferenciada dos demais, mas também tem interferido diretamente no dia a dia, no cotidiano das escolas e na capacidade delas de superar e fazer um trabalho mais tranquilo, mais sereno, mais centrado no resultado efetivo da criança. Então vamos agora trabalhar dessas 5 questões que a gente já tem aqui assunto para muito tempo, né? Vamos trabalhar a primeira das dificuldades, que é a falta de professores. Quem tem acompanhado as recentes pesquisas que têm surgido na imprensa, pesquisas acadêmicas, pesquisas por entidades sem fins lucrativos, que estão estudando as questões da educação, tem evidenciado que há um decréscimo de interesse pela carreira do magistério, né? Que todo mundo vai lembrar que quando nós éramos, eu pelo menos sou bem mais velha que todos vocês, a gente tinha um sonho na vida que é: o que você vai ser quando crescer? Professor. Pelo papel social, evidentemente, dessa função, mas também pelo prestígio que este trabalho tinha na sociedade. Com o tempo,
Isso foi se perdendo em função de N razões que vocês já devem ter acompanhado. A universalização do ensino trouxe em grande volume alunos para dentro da escola e as instituições e a sociedade não se prepararam para isso e acabou havendo uma desvalorização de prestígio e motivada por baixa remuneração, isso também é inconteste, e porque os resultados da educação hoje bem medidos mostram que é um trabalho que não está sendo bem sucedido, então ninguém quer essa carreira. Não há interesse, não se ganha bem, lida-se com problemas muito difíceis, muito crônicos, e eu não tenho prestígio nenhum social nesse trabalho, então eu não vou para o magistério. Lamentavelmente, restam para as instituições de ensino superior, cursos de pedagogia e licenciaturas, uma parcela da população que tem menos expectativas, menos ambição, tem um preparo básico já inferior e que acaba reforçando todo esse contexto de dificuldade de profissionais bons, qualificados. Então, hoje em dia, se um filho de uma família de classe média alta disser que quer ser professor, a família toda, pelo amor de Deus, meu filho, você quer fundar? Você quer ter uma profissão que nunca vai te dar uma condição boa de vida? Então, do ponto de vista social, esse é o contexto de quem poderia escolher por outras razões e não escolhe porque ela é uma carreira claramente definida como não atraente. O outro aspecto que também ajuda é que se eu for ser professor, eu vou posso trabalhar numa rede privada de ensino, mas aí são muito poucas as que têm alta qualidade e boa infraestrutura. Geralmente eu vou acabar sendo um profissional de rede pública, em que as condições de trabalho, na maioria das cidades, não são as ideais, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, do ponto de vista de escolha, de vocação, a gente há de convir que hoje em dia a gente tem muito pouco a oferecer como carreira para quem queira ser professor. O que isso traz como consequência para a nossa escola pública? Primeiro, uma lesão direta ao aluno. Quando eu digo que nós estamos com muitas escolas nesse início de ano que ainda não tem o quadro de aulas completo, e a gente viu aqui no trabalho da pesquisa realizada lá em Pernambuco, né, professor saindo de aula algum tempo do período de aula, o prejuízo que isso já gera, imagine qual seria o prejuízo, se medido fosse, de uma classe que só tem aulas com o professor a partir do mês de abril, por exemplo, e que vem com um processo de reposição de aulas que a gente sabe que também é extremamente complicado, né? Então, lesão direta ao aluno, acho que nem tem muito o que discutir, é óbvio e evidente, né? Lesão ao erário público. Por quê? Na medida que eu coloco um aluno sem professor dentro de sala de aula, e com o tempo esse aluno vai ter um prejuízo tão grande de rendimento, que ele não vai conseguir caminhar na sua escolaridade dentro do prazo previsto, esse município, essa rede de ensino, esse estado, fatalmente vai ter que continuar investindo nesse aluno, que ele se torna um aluno que não vai cursar o ensino fundamental em 9 anos, que ele vai acabar atrasado dentro desse processo e, como dizem as nossas estatísticas, né, na relação série-idade, né, em muitos lugares, ele vai levar aí 10, 11, 12 anos até talvez para concluir o ensino fundamental. Isso é despesa para o poder público. Ele acaba investindo mais na criança porque ele não tinha professor em todo o período letivo, em todos os anos de escolarização dessa criança.
E, fatalmente, como consequência óbvia, os resultados dos meus alunos serão sempre insatisfatórios. Por todas as razões já faladas aqui, eu não vou ter um bom desempenho dos alunos nessas classes, nessas turmas que ficaram sem professor. Vamos agora para a falta dos professores, que aí nós já conseguimos, né, depois lá de março, começo de abril, finalmente nós, secretários municipais, conseguimos colocar professores em todas as salas de aula. Ótimo. Aí, de repente, o professor começa a faltar, e eu começo a ter pedidos de licença médica, ausências inexplicadas. Isto significa também, assim como a pesquisa mostrou hoje, que se ele fica um pouco fora de sala de aula, o prejuízo é grande, imaginem se ele começa a tirar licenças consecutivas, como é, a gente sabe, realidade em muitas das cidades. Então, condições de trabalho, a gente detecta como uma das possíveis causas para esse absenteísmo. O que a gente compreende na questão de condições de trabalho? Distância, né, da sua residência, de onde ele está se deslocando para chegar à escola. Trânsito nos grandes centros urbanos, né, esse deslocamento é moroso, é trabalhoso para o profissional. Quando ele chega à escola não tem infraestrutura para ele fazer um bom trabalho. Ele vai lidar com giz, lousa, carteiras muitas das vezes nem suficientes para o número de alunos que existe na turma. E naturalmente, ao pensar em ir para um outro trabalho, né, ou para uma outra atividade, e ir a essa distância, nessas condições precárias, para ganhar o que ele ganha num valor aula, ele tem aí um estímulo para não comparecer. Então, se ele, enquanto professor, se você conversar com ele e falar assim, eu tinha que levar o meu pai ao médico, eu tinha que resolver um problema para o meu marido, eu tinha que resolver um problema para minha mãe, minha filha precisava que eu ajudasse num trabalho, e eu concluí que se eu saísse de casa para ir para a escola, dar aula, eu ia ganhar R$10 nessa aula. Então eu preferi fazer todas essas outras coisas do que ir lá dar aula. Então, condições de trabalho é um fator desestimulante ao comparecimento. Não vou aqui colocar questões pessoais dos professores, né, responsabilidade, se tem ou não pelo trabalho, porque não é o caso. Estou dizendo aquilo que nós, enquanto estruturas municipais, podemos fazer para que eles não tenham esse comportamento. Consequências das faltas deles também, as mesmas da falta de professores. Lesão direta à criança, no seu aprendizado, lesão ao erário público, e aqui até uma lesão mais direta ao erário, porque se eu tenho procedimento de licenças sistemáticas, médicas, eu acabo pagando substitutos para essas aulas. E eu pago, enquanto município, eu pago dobrado. Resultados insatisfatórios também são tranquilamente esperados depois deste quadro. Uma questão que eu não falei ali nas condições de trabalho, que tem também surgido como fator forte nas nossas conversas com os diretores, é a quantidade de professores. Antigamente, muitos professores se afastavam de licença médica por problemas de voz, né? Lembro até que no município de São Paulo a gente resolveu, com o departamento médico, criar um trabalho de tratamento, né, de impostação da voz, e todo aquele professor que se licenciasse por problema de voz, tinha que obrigatoriamente ir para um tratamento para aprender a usar a voz da forma mais adequada para evitar recorrentes afastamentos. O que aconteceu hoje em dia no município de São Paulo, o número de afastamentos do trabalho por problema de voz é praticamente nenhum. Ou todo mundo aprendeu a cuidar da voz,
né? Ou de repente o motivo não era muito esse. Mas tem sido hoje recorrente problemas de depressão. Aliás, depressão acho que é o mal desse século, né? Síndrome do pânico, depressão, fuga, né, em função da questão lá da violência que eu falei, de desajustes de alunos. Então, esse é um ponto que a gente vai voltar a falar daqui a pouco, porque para isso a gente tem condições de tentar ajudar a resolver, tá? Falta de pessoal de apoio administrativo. Aquilo que eu coloquei para vocês no início. Muitos diretores são muito sozinhos dentro da escola. E as demandas, hoje, administrativas da escola, cresceram. E quanto mais houver controle sobre o que está acontecendo dentro das escolas, mais ainda vai aumentar o trabalho interno da escola para dar suporte para essas demandas. Então, pode parecer que não tem tanto peso assim, mas é uma queixa muito contundente dos diretores, essa solidão para cuidar dessas demandas administrativas. O que isso acaba gerando dentro do dia a dia da escola? Um desvio do olhar do diretor para essas demandas administrativas, quando o que a gente quer é que ele olhe o tempo todo para a questão do trabalho pedagógico, né? Essa preocupação hoje foi tão fantástica aqui, ver a observação de sala, né? A escola que não tem coordenação pedagógica, que não tem um apoio pedagógico para o diretor, é ele que tem que fazer isso. Como é que ele vai fazer isso se ele tem que atender demandas de dados, de informação, é o censo, é a escolha do livro didático, e é a merenda das crianças, é o transporte escolar. Ele acaba se absorvendo nisso de tal forma que ele não consegue dar conta do que é o principal da função dele. Então, esse fator, falta de pessoal de apoio administrativo, pode não ser, ele é um meio aí, né, é uma atividade meio dentro da escola, mas ele é responsável 99% do desvio do olhar do diretor daquilo que é importante, que é o que está acontecendo dentro da sala de aula com as crianças. Quais são as causas dessa falta de pessoal para a escola? Problemas de provimento e substituição desses profissionais. Em geral, o professor tem muito clara a razão dele ter um substituto caso ele não possa dar. Porque eu tenho dias letivos a cumprir, eu tenho obrigações legais que precisam ser cumpridas, então se o professor faltar, eu tenho que arrumar um substituto e alguém vai resolver esse problema. Se faltar um secretário da escola, se faltar um auxiliar desses secretários, se faltar um inspetor de alunos, eu não tenho obrigatoriedade, por razões legais, dele ter um substituto. Só que isto, um secretário que tire uma licença gestante, por exemplo, né, uma secretária, um inspetor de alunos que se afaste de uma licença de 30 dias, vai faltar uma perninha na estrutura da escola. E quem que vai cobrir essa perninha? Alguém vai ser afastado do que está fazendo para dar conta dessa falha, né? Então, nós não temos clareza da importância, né, de substituir esse profissional para que o diretor não seja desviado, né, a equipe que olha para a criança não seja desviada para cuidar das questões de inspetoria de alunos, por exemplo, né, ou secretaria de escola. Eu vejo também muito como deficiência de planejamento, e não vou dizer aqui que as secretarias não sabem planejar, não é isso. São cargos cujo provimento fica sempre um pouco tumultuado, depende até muito da vontade política do prefeito, porque quando eu coloco essa equipe toda dentro da escola, estou aumentando a folha de pagamento, estou aumentando a despesa do município. Então é natural, aqueles secretários que eu te ouvi levantando a mão aqui, que eu adorei, que controlam, né, as despesas da educação, podem ter aqui uma autonomia maior para essa decisão. Mas os que dependem do prefeito para
a execução do seu orçamento, podem ter dificuldade, sim, de provar a importância desses profissionais e o quanto eles, embora atividade meio dentro da escola, repercutem no resultado da criança, por conta desse desvio do olhar da equipe técnica e do diretor, né? Então, se eu tenho um bom planejamento que mostre a importância desse profissional, a consequência da não existência desses profissionais dentro da escola, talvez eu consiga, né, no planejamento orçamentário, colocar recurso para esses profissionais para evitar que isso depois aconteça na escola, tá? E outra coisa também muito clara que os diretores falam muito é que, assim, mesmo que ele não queira, ele tem que resolver as questões ou de secretaria, ou de inspeção de alunos, ou de merenda, ou de material escolar, tudo aquilo que houver dificuldade, que é a área meio na escola, porque ele é o único responsável que responde por tudo que acontece dentro da escola. E isso é fato. Mesmo que ele tenha um profissional lá, presente, se esse profissional falhar ou cometer uma irregularidade, quem responde é o diretor. E eles têm muita razão nessa queixa, porque funcionários públicos todos são. Ele é o gestor da escola. Mas nós não temos claro, e depois eu vou querer saber aqui por acaso se algum município tem, para cada função dessas de apoio, se está absolutamente clara a responsabilidade dos profissionais que cuidam disso. De forma que eles poderiam ser responsabilizados diretamente por não terem realizado. E não o diretor responder por isso. Se coloque na posição do diretor. Eu tenho uma equipe mais ou menos de secretaria que funciona mais ou menos bem. Aí acontece uma irregularidade. Quem vai responder por isso sou eu. Eles vão ser, talvez, advertidos, mas na realidade quem fica, se for o caso, penalizado é o diretor da escola, né? Se tivesse, talvez, claro, a responsabilidade de cada um, dizem eles conseguiriam, talvez, dividir mais a responsabilidade e não se preocuparem tanto em que isso tudo funcione direitinho, para não serem responsabilizados depois. Por exemplo, se o meu secretário errar os dados do censo, do MEC, e por conta desse erro de dados, eu não receber, a minha prefeitura não receber os recursos, né, adequados não receber o livro didático direito, não receber tudo aquilo que é calcado no censo, quem vai responder por isso é o diretor. E ele não querendo responder por isso, ele se dedica profundamente a que esses dados estejam o mais perfeitos possível. Na medida que ele mergulha nesse olhar, ele esquece o que é importante, que é a criança e o que está acontecendo dentro da sala de aula, tá? Então, embora esse item não pareça tão relevante, a falta desta equipe e a absoluta, total responsabilidade do diretor sobre o trabalho dessa equipe, que não é o que acontece com o professor, né? Difícil o professor assumir a responsabilidade, ser penalizado pelo professor que não ensinou a criança, ou que ficou fora de sala, ou que não fez o trabalho direito. Mas se o secretário dele falhar nos dados do censo do MEC, ele tem uma responsabilização fortíssima, tá? Bom, consequências dessa falta de pessoal, como sempre, lesão ao aluno, porque se o meu diretor não vai se preocupar, se o pedagógico não vai se preocupar com o aluno, ele está lesado. Ao erário, porque muitas das vezes a falta desse pessoal acaba realmente dando despesas a mais para o município, e o sobreacúmulo para a direção e equipe. Eu já vi muito coordenador pedagógico fazendo trabalho de secretaria, viu, gente? Tá? Em vez de estar lá tentando observar aulas, né? E, consequentemente, de novo, os resultados insatisfatórios.
Relacionamento com órgãos superiores. Gente, isso é um pouco é crônico também, em toda a rede. E isso navega um pouco ao sabor das contingências políticas, inclusive, né? Que se sentem tanto em municípios pequenos como em grandes centros urbanos. Eu tive oportunidade na minha vida de estar dos dois lados, né? Como vocês agora também estão. Foram, com certeza, professores dentro de sala de aula, devem ter exercido, provavelmente, direção de escola, né? E hoje estão secretários. Quando eu sou escola, e aqui eu vou traduzir bem a fala dos diretores, tá? Eu recebo dos órgãos superiores demandas e solicitações e verificações. Em geral, quem faz isso são supervisores nas redes maiores, né, ou técnicos da própria secretaria nos municípios menores. Então, eu estou lá para receber tarefas, missões, desejos dos órgãos superiores. Esse é o meu olhar diretor, tá? E os órgãos superiores raramente têm um olhar de atendimento às minhas demandas de escola, às minhas necessidades reais enquanto escola. Ou seja, eu trabalho para os órgãos superiores, 80% da minha energia de trabalho é para atender aos órgãos superiores, ao que a secretaria me pede, ao que as regionais me pedem, e aquilo que eu necessariamente preciso, ninguém me dá atenção, ou dá muito pouca atenção, ou para eu conseguir o que eu preciso é uma guerra, às vezes de 2, 3 anos, para que venha um benefício, para que venha uma estrutura que a minha escola está precisando. Dentro desse relacionamento, que eu vejo muito difícil, gente, eu não estou exagerando não, eu vejo com muita dificuldade o entendimento, a boa parceria entre órgãos superiores, as escolas e as próprias escolas, e o que acontece dentro delas no dia a dia. A minha equipe atribuiu a isto a falta de clareza sobre prioridades. Eu, escola, não sei quais são as prioridades do meu secretário, do meu município, eu não estou muito atenta. Ninguém me passou muito claro numa conversa bem direta, bem objetiva, quais são as prioridades da secretaria. E eu, secretaria, também não tenho muita clareza sobre o que é prioridade para aquela escola. Isso gera um distanciamento em que acaba a escola assumindo uma posição de uma certa oposição em relação à gestão. Eles recebem muito mal as demandas, principalmente as demandas emergenciais, aquela que chega assim, manda até o fim da tarde os dados X, Y, Z que eu preciso, e ela fala, mas eu já mandei isso a semana passada para fulana, mas a fulana não sabe onde pôs, então manda de novo. Isso significa ela parar tudo que está fazendo, de repente, para ir lá, catar o dado, ver se ainda está atualizado ou não está atualizado e mandar. Então, eu acabo, meu olhar, diretor, para a gestão, né, para o meu secretário, é um olhar de minimamente aborrecido, né, minimamente perturbado. Eles não têm noção do que a gente está fazendo aqui. Eu vi muito diretor dizer, eu só recebo notícias dos órgãos regionais quando um pai ou uma mãe vai lá reclamar de mim e me fazem parar. Eu já falei, eu estou em reunião pedagógica com os meus professores, me fazem parar a reunião e ir lá para resolver o problema do pai e da mãe, lá na regional. Nunca ninguém veio à minha escola para ver o trabalho pedagógico que eu estou realizando e o esforço que eu estou fazendo. Não foi um diretor que me disse isso, vários, tá? Isso
acaba gerando também por um desinteresse pela realização do outro. Eu lá sei por que a secretaria está precisando dessa informação. Sei lá por que eles estão pedindo de novo, perdem tudo que eu mando. E a secretaria também se absorve na sua burocracia interna, nas suas demandas internas, que vêm do governo do Estado, que vêm do governo federal, tudo por tabela, e acaba também não tendo um interesse, ou a capacidade, ou potencial para acompanhar, de fato, o que acontece de bom dentro das escolas. A secretaria só acaba se relacionando com seus diretores no que acontece de ruim. Então, um pai vai na imprensa denunciar, alguém vai ao prefeito que conhece reclamar, aí a escola existe, né? Segundo elas, aí ela existe para o município. Caso contrário, se ninguém for reclamar dela, ela anda sozinha e ninguém se incomoda. E aí também o descrédito sobre as demandas. Do mesmo jeito que eu não sei para que você está pedindo dado, com que fidelidade eu vou transmitir esse dado? Eu faço na pressa, na urgência, faço de qualquer jeito e mando embora. E em contrapartida, também o órgão central, muitas das vezes, não dá crédito para os dados das escolas, quando é para atender a escola, principalmente. Eu vejo casos que dizem assim, eu sei que eu recebi um fogão novo há 1 ano e pouco, mas ele já está envelhecendo. Como eu sei que eu vou levar 2 anos para ganhar um fogão novo, eu já vou dizer que o meu já está pifado agora, para ir adiantando. Não é assim que eles fazem? Então, quando alguém fala assim, eu preciso de mais um fogão, você fala, pô, eu mandei um fogão para ela ano passado, está mentindo. Eu, secretaria, não ponho ela na lista de compra de fogão. E aí ela vai levar, em vez de 2, 3 anos até, talvez, para receber o fogão. Então, gente, é uma coisa muito sutil, né? Porque no relacionamento social, o diretor chega, beijinho, oi, tudo bem, tudo bom, vem para as reuniões, conversa com vocês. Mas no bastidor, gente, falar a verdade, é isso que acontece. Eles não acreditam que as demandas de vocês, secretários para as escolas, sejam reais e necessárias, e em contrapartida vocês também não dão crédito direito para o que eles propõem, tá? Consequências: um planejamento ineficaz. Como é que eu, secretaria, posso fazer meu planejamento em cima de dados que não me foram mandados, de repente, muito exatos, muito corretos? Como é que eu vou fazer um planejamento do que eu tenho que comprar para suprir as escolas, se eu não acredito que os pedidos deles sejam reais e verdadeiros? De repente já está me pedindo professor, eu faço a conta, mas ele está pedindo muito mais professor do que ele precisa. Então eu não vou mandar professores. De repente ele está sabendo lá que vai ter algum problema e ele vai precisar desses professores a mais. Mas esse clima de não acreditar, de não dar tanta consideração, contamina todo e qualquer planejamento dentro da secretaria. E da própria escola também, óbvio. Desperdício de recursos e tempos. Óbvio, se eu não mando o dado correto, isso vai, de uma forma ou de outra, acabando por gerar um retrabalho. Era muito comum a gente pedir para as escolas informações, depois que chegava, quando você tabulava tudo, estava dando um número absurdo, você fala, alguém errou, então tem que fazer de novo. E aí você perde mais 1 hora, mais 2, mais 3, 5, refazendo, porque o dado realmente não está. Vem incompleto, preenche no quadradinho errado, aí você tem que ligar para a escola. Você não fez direito, me explica aqui, aí é por telefone, aí você não pode mexer no documento, aí ela tem que depois sair de novo da escola para trazer o documento de novo, que veio errado, e aí vai. Desperdício de recurso e tempo muito grande. Lesão ao aluno, porque tudo aquilo que é calcado nesse clima de descrédito vai repercutir, queira ou não, no trabalho da criança e dos seus professores. E resultados insatisfatórios mais uma vez. A quarta principal dificuldade que a gente localizou, a questão da formação dos professores. Isso eu não preciso nem me alongar muito, porque eu acredito que já seja consenso.
E que fique claro aqui, não estamos responsabilizando, como foi falado aqui de manhã, nenhum professor por esse processo. Embora a gente até saiba que há valores individuais fantásticos, que mesmo com uma formação difícil, eles têm em si mesmo a necessidade de aperfeiçoar e buscam esse aperfeiçoamento até por conta própria. Mas, basicamente, os nossos profissionais têm uma formação básica deficiente. Pesquisas já evidenciaram que o professor sai da formação, está lá na fase de último ano de estágio, acabou de se formar, entra na sala de aula e olha e fala, não sei o que eu faço com essas crianças. Hoje em dia, os cursos de formação não ensinam mais a dar aula. Antigamente, né, as nossas escolas normais ainda trabalhavam muito a questão de como lidar com o dia a dia da sala de aula. Hoje, as nossas instituições, com raríssimas exceções, se preocupam com isso. E a formação continuada, que todas as escolas com certeza praticam, como muitas das formações em educação a gente tem visto acontecer, não são eficazes. O que acontece? Eu não tenho uma fórmula eficiente ainda de transferir o conteúdo da formação para a prática do professor no dia a dia da sala de aula. Tem um abismo aqui no meio, né? Tem uma ponte que caiu aqui nesse meio, que eu não consigo fazer esse transporte. Vocês podem investir, eu não estou falando de brincadeira, isso é real, vivenciado e medido por mim. Formações, milhares e milhares e milhares de formações que, na hora que o professor fecha a sua sala, ele continua dando a aula do mesmo jeito. A prática dele, profissional, não muda. Isto é um problema muito sério, porque a gente sabe o quanto se investe em formação continuada. E nós vamos discutir aqui um pouco hoje também, né? O que a gente pode fazer para superar um pouco desse problema. Consequências, não preciso nem falar de novo, lesão ao aluno e resultados. Esse, então, é feito direto, né? Causa e consequência, sim, absolutamente direto. Indisciplina. Volta lá, Malu. Hoje nós vimos também que as observações de sala de aula mostraram que sempre tem um núcleo, né, dentro da sala, desatento, desligado. Isso vai gerando processos de indisciplina dentro da sala de aula, porque as crianças não estão com foco no que está sendo trabalhado pelo professor. Então, como consequência, muito da indisciplina que os nossos professores sofrem tanto dentro das salas de aula, e as escolas convivem muito com essa questão, tem a ver com a incapacidade do professor de dar uma aula que realmente envolva as crianças, né? E abandono de aluno, desistência de ensino, desistências até dos próprios professores, que também se frustram, né? Se ele tem um pouco de amor próprio e quer realizar alguma coisa bem feita, e não consegue porque não sabe fazer, ele também acaba por abandonar, faltar, né? Isso acaba refletindo também na questão de falta, tira licença, né? A classe está ficando muito trabalhosa, muita indisciplina, ele vai ficando muito cansado, ele tira uma licença médica e ele está deprimido, e ele está melancólico, ele está angustiado e não consegue nem sair de casa para ir trabalhar. Às vezes a causa disso é a formação. O último item, desajustes comportamentais e violência. A nossa equipe identificou que esta grande queixa, né, dos diretores tem por fundamento muito despreparo da equipe para enfrentar estas questões, porque são questões extremamente complexas e que exigiriam para esse enfrentamento um trabalho, uma metodologia muito própria e que as nossas equipes, os nossos profissionais não têm, não sabem fazer.
Então reagem a isso das formas mais diversas possíveis, ou revidando a violência, ou se amedrontando, se apequenando diante da violência de alunos, por exemplo, e porque eles não sabem lidar com esse problema. Não tem como, não sabem, não tem alternativas para lidar com isso. Outra causa desses desajustes a gente coloca muito na permissividade, ou no extremo oposto, que é o excesso de rigidez. Muitas das regras, né, muitas das escolas não têm as regras de convivência interna da escola muito claras. Tem escola que nem tem regra de convivência clara, né? Que é o regime de como nós convivemos dentro desse espaço, dentro dessa instituição. Com que direitos, com que deveres de ambas as partes, alunos, professores, equipe. Isso não estando claro, quer dizer, não existindo, fica um pouco aquele tudo pode, né? A censura de um ou outro comportamento inadequado vai acabar acontecendo numa crise, num momento de crise, aí alguém tem uma decisão de que aquilo é um comportamento inadequado e vai receber a punição X. Mas a gente sente que as escolas não se estruturam muito preventivamente, para evitar que esses momentos de crise ocorram. Ou às vezes há um excesso de rigidez tão violento que não pode nada, e isso acaba criando um processo de revolta que vem a atropelar tudo aquilo que a escola está tentando fazer. E às vezes excessos de rigidez, sem muita lógica, sem muita coerência, dentro de uma linha muito autoritária. Então isso também pode gerar desajustes, tanto do quadro de pessoal quanto de alunos. E falta de pessoal, lembra que eu falei lá de falta de pessoal de apoio administrativo? Esse também é uma das causas. Se eu não tenho quem me ajude a pôr um pouco de ordem, se eu já não tenho regras de convivência dentro da escola, eu não tenho quem me ajude a pôr as coisas nos eixos, né, a controlar pelo menos, a liberdade, a total inconsequência acaba gerando a violência. Consequências óbvias também, o aluno está lesado, os resultados do aluno acabam sendo insatisfatórios, porque uma parte da turma está sempre envolvida em alguma crise que tira a atenção do professor, tira a atenção da equipe, né? E principalmente a depredação física, a agressão vem nessa hora muito sob a forma de agressão física, seja até ao próprio professor, como a gente tem visto casos horríveis, até professores que apanham literalmente de alunos, tomam tiro de alunos, são surrados por alunos, até a depredação do prédio escolar. Recentemente assistimos vídeos feitos pelos próprios alunos, né, com seus celulares, mostrando a depredação de carteiras, de aparelhos de televisão, de tudo que a escola tem, tá? Então, isso também é um fator de peso, né? E é lógico que quando eu estou dentro de uma instituição que está toda vivendo uma crise atrás da outra por questões de desajuste, eu estou ampliando esses desajustes, porque aí os extremos acabam aflorando cada vez mais e eu vou ter uma verdadeira guerra com muitas escolas, a gente já viu, é uma guerra até de grupos de alunos contra outros grupos de alunos, professores metidos no meio e ninguém tendo muita clareza e muita tranquilidade para resolver o problema. Bom, gente, agora eu já passei os 5 problemas e agora eu quero ouvir vocês. Quem quer comentar alguma coisa a respeito da falta de professores? Nós vamos ser produtivos no sentido assim, eu tinha este problema e eu estou conseguindo minimizar da seguinte forma, ou eu consegui resolver da seguinte forma. Quem gostaria de colocar uma experiência sua? Ali. José Henrique, município de Junqueirópolis. Na questão de falta de professores, em 2005, quando eu assumi a secretaria, nós fizemos um projeto lá que eu tenho a impressão que deu certo. Municipalizado até o primeiro ciclo só
até a antiga quarta série, o quinto ano hoje. Nós colocamos na escola, para substituição imediata do professor estagiário, professor formado, faz um processo seletivo, e aí, depende do número de alunos, a escola tem 2 ou 3 em cada período. Então, esse professor ganha 50% do professor que está com a sala de aula. Ele vai à escola todos os dias, fica lá vivenciando a escola, os problemas da escola, acompanhando o professor. E quando o professor falta, ele já assume imediatamente a classe. Então não tem falta de professor lá, mas ele assume imediatamente a classe. Se o professor vem, o período está completo com todos os profissionais, então ele vai auxiliar. Ora numa classe, ora em outra classe, um professor que tem um aluno lá com mais dificuldade. Então ele vai estar trabalhando, dando suporte ao professor, como um professor adjunto. Isso, uma sala ou outra. Mas então esse problema eu acho que assim, ajudou muito. As crianças não ficam nem um dia, nem um horário sem aula. Mesmo que o professor ligue em cima da hora, olha, eu sofri um acidente aqui, eu estou doente, amanheci doente, eu não vou à aula. Então tinha um problema, tinha que ligar o professor, ele falava, eu não posso ir, ligava para o outro, eu não posso ir, eu também não posso ir. Aí ficava lá. Então esse professor estagiário, ao nosso ver, resolveu essa questão da falta de professores. E ele ganha 50%, mas ele tem que ir à escola todos os dias, cumprir o mesmo horário do professor normal. Não sei se isso ajuda. Esse é uma solução mais para a pauta 12, né? Que aí eu já tenho os professores e eles faltam. Então, nesse caso, essa ideia, né, de ter ali um backup, né, na escola para assumir. Dentro de falta de professor, eu, município, não consigo suprir meu quadro de professores de forma que as escolas estejam abastecidas por ano todo. Alguém tem essa dificuldade? Quer colocar uma solução? Márcia São Roque, aqui atrás. Oi. Oi. Então, desde 2008, nós colocamos um prêmio, assiduidade do professor. Então, o nosso professor na rede que não falta, ele tem acrescido no seu salário 20% no mês. E se ele tem uma falta, que é permitida uma falta, aí ele cai para 10%. Isso tem ajudado bastante nas questões da educação infantil e do ensino fundamental 1. Mas já no ciclo 2, o sucesso foi no início, mas decaiu bastante já em 2009. Nós também temos o professor adjunto, cada escola tem um substituto, ele é contratado por 10 horas semanais, e se há necessidade dele permanecer por falta de professor, ele fica substituindo esse professor. Mas isso não garante, principalmente no ciclo 2, as questões da aprendizagem do aluno, por conta das várias disciplinas e do que seria o currículo para ser desenvolvido. Normalmente esse professor, ele tem um projeto dele, em temas transversais, que ele utiliza para estar trabalhando nessa falta do professor. De novo, a gente teve uma proposta, né, uma solução para a questão de falta dos professores, né? Eu fiz questão dessa distinção, porque são duas coisas, gente, muito distintas. Quem aqui, levanta a mão para mim, quem conseguiu suprir toda a sua rede sem problema de ter que abrir chamamento excepcional para mais professores? Pode falar, meu bem. Elaine de Bariri. Nós resolvemos, desde 2008, fazer atribuição no final do ano letivo. Foi uma solução para a falta de. Tá. Aí o processo, fizemos o concurso, bem no final do ano, dia 22 de dezembro a gente já fez a atribuição, isso em 2008, em 2009, agora em 2010 está redondinho. Por quê? Só alguns professores que aí pede afastamento,
vai para outras escolas, mas é um ou outro em uma ou outra escola. Foi a solução nossa fazer concurso, processo seletivo no final do ano, para, na época assim, final de dezembro, nós já fazemos a atribuição de aula. Porque assim, tem acúmulo de cargo. Então, quem vai para outra escola tem que se adequar. Nossa, já pegou as nossas aulas. Então, eu acho que foi uma solução que deu certo. As escolas de estado já dançaram um pouco. Já. Né? Então, eles tiveram que optar entre o município, ou o estado, ou a particular. Então, eu acho que foi uma solução bem legal. Olha, gente, muito boa essa proposta dela. Por que repercutiu bem? Todo profissional, professor é assim, ele fica na neura no final do ano, porque ele não sabe o ano que vem que sala ele vai pegar, quantas aulas ele vai ter, isso é Fundamental 2. Essa insegurança faz com que ele acabe, pega aqui, pega lá, e depois na hora do vamos ver, o que eu faço? Meus horários estão batendo, porque também, infelizmente, acúmulo de cargos nesse país é autorizado. Deveria ser proibido, mas é autorizado. Então, eles acabam debandando. Então, você tem o professor e quando chega na hora ele não aparece, porque bateu o horário e ele preferiu a outra. Né? Muito bem, gostei da sua proposta. O município de São Paulo também já faz assim há um bom tempo, atribui para os que estão na estrutura. E aí no começo do ano, dependendo do tamanho que a rede cresceu ou não, aí faz a adaptação do que falta, chamando emergencialmente, ou gente concursada, ou gente para contratação emergencial. Mais alguém quer colocar? Olá, bom dia. Meu nome é Silvia, eu represento o município de Barretos. Não sou gestora municipal, eu sou uma gestora de uma escola municipal. Estou representando o secretário da universidade. Tem uma barretense aqui que ficou toda feliz de ver você. Olá, colega. Aliás, gostei muito da sua palestra, porque acho que ficou bem voltada para nós, diretores, né? E nós realmente temos esses problemas, é uma realidade nas escolas, pelo menos nas escolas de Barretos. Aliás, esse que eu vou levantar agora, fazer essa questão, não é um problema muito comum nas escolas municipais. Lá é muito bem comum nas escolas estaduais com relação à falta de professores. O que eu gostaria de colocar, na realidade, é um questionamento a respeito do que o colega colocou com relação ao professor estagiário. Lá nós já temos processos seletivos, todo fim de ano letivo nós fazemos o processo seletivo, e aí tem a contratação para os cargos que são vagos de professor, que é professor efetivo, então a gente faz o processo seletivo para ter a contratação no início do ano, e é feita a atribuição sempre no fim do ano letivo, então a gente já inicia o ano letivo com professores seletistas, no processo seletivo. E nós temos também a função de professor estagiário. Só que esse ano nós já estamos repensando, e aí vem a pergunta para o colega com relação ao professor estagiário. Nós estamos repensando essa função porque a característica de um professor ou de um estagiário lá é curta, o tempo de contratação é curto, porque ele não pode ser renovado. Como é professor estagiário, a característica de um estagiário é que seja temporário, por 2 anos no máximo. Então, nós estamos repensando e estamos tentando mudar a nomenclatura para professor adjunto, como a colega colocou, porque aí é possível que você faça esse processo seletivo todos os anos e você tenha esse profissional que recebe capacitação da secretaria e no ano seguinte a gente não pode contratar por uma questão de legislação. Então, mudando a nomenclatura, facilita esse problema também para a gente. E foi uma solução muito viável. As legais, né, para a gente driblar aí as... E o professor estagiário realmente é uma solução viável, que é econômica para a secretaria, no caso, sai bem mais barata, e você consegue atender uma série de necessidades da instituição escola. Muito bom. Aqui, Angela. Aqui. Roseli de Ferraz de Vasconcelos. Em Ferraz também, só para reforçar a sugestão delas, nós fazemos a atribuição no início de dezembro, também já classifica antes, faz a atribuição antes, já efetua se tiver que fazer processo seletivo, já faz. E eu tenho adjunto no plano de carreira lá. E o que nós colocamos no plano de carreira do professor adjunto, que depois de 3 anos que ele passa do processo do estágio probatório, se ele tiver um bom desempenho e ele fizer uma prova, ele passa a ser titular. E... o que eu ia falar outra coisa? E o professor adjunto é lotado na secretaria e não na escola. Então, no começo do ano, a gente tem bastante mobilidade para fazer... nós fazemos a atribuição, eles escolhem, mas lotados na secretaria. Esse aspecto
do adjunto ser lotado no órgão central, evidentemente facilita esse início de ano, com surpresa, alguém aqui não apareceu, de eu ter condição de deslocar alguém para lá, né? Se a pessoa tem lotação na escola, esse adjunto, né, que é o antigo substituto, a gente chamava de substituto, ele fica dentro daquele universo daquela escola, e se ali não faltar ninguém, ele fica como um apoio, né, docente, mas ele não assume uma regência, às vezes na escola do lado está precisando, tá? Isso é uma questão que eu vou conversar daqui a pouquinho, quando eu vou falar de carreira, que ele falou que ganha metade. Vamos lá. Oi, Ângelo. Alberto, São José dos Campos. A gente tem essa figura também chamada como volante, que cumpre esse papel. É interessante e é rápido, eficiente. Muitas cidades têm a rede grande também de educação infantil. Então, uma coisa muito, muito simples que a gente fez lá em São José, porque toda a questão de atribuição de aulas, planejamento da educação infantil, essa sim está totalmente na nossa mão, independente de questões de Estado. Então, a gente antecipou muito essa questão de atribuição da educação infantil. Então, a gente já termina esse processo em julho, agosto. E temos pressionado o Estado para que ele feche os seus números até agosto, porque, na verdade, o que a gente concluiu lá, a questão da atribuição, como a colega colocou, é que é o grande problema, né? Depois tem pequenos ajustes, e esses pequenos ajustes acabam se tornando problemas de difícil análise. Então, quanto antes o Estado puder nos ajudar com os dados claros de como dividir, enfim, o compartilhamento das redes, isso é central, ou seja, todo mundo deveria pressionar as diretorias regionais para que eles mais rapidamente soltassem o planejamento compartilhado, não é? E a educação infantil antes disso. Então, fazendo educação infantil, você já tira 30%, 40%, às vezes 50% do trabalho das costas, ficando só com o trabalho da segunda metade, pressionando o Estado. Então, a gente tem obtido sucesso, né? E ter sempre convênios ativos e já fazer as atribuições no final do ano é bom para a saúde também. Muito bom. Vocês viram que São José está se antecipando até mais, né? De dezembro ele está querendo já ter o plano para a escola no ano seguinte, já definido, estruturado, em agosto, setembro, aproximadamente, né? Bom dia. Isso porque a importância disso. Quanto antes eu puder ter a estrutura, eu estou mais preparado para depois os problemas que virão de última hora. Em vez de eu ter que resolver 500 problemas todos no começo de fevereiro. Aí realmente eu só vou conseguir colocar professor nas escolas em abril, como tem acontecido. Quem mais? Bom dia. Oi. Margarete de Luperce. Tá. Bom, uma experiência que nós tivemos no ano passado, que eu achei bastante válido, foi a revisão do Estatuto do Magistério. Nesse momento, a gente reuniu todos os professores e discutimos passo a passo do que era importante na valorização da carreira do professor. E nesse momento nós demos uma importância para a educação infantil, ao mesmo tempo que, comparando com o ensino fundamental, que tinha uma carga horária menor, aí nós equiparamos a carga horária e também estendeu o direito do professor efetivo de estar fazendo uma carga suplementar, pegando alguns reforços, podendo assim aumentar a sua renda. E também até o plano de progressão, né, por mérito, inclusive com licença-prêmio e com outro mérito que a Prefeitura também estava colocando com questão de acessibilidade, além da licença-prêmio. E nesse sentido, o que eu senti assim, a região tem professores, nós temos o processo seletivo, nós temos professores efetivos da rede. O que eu senti é que esse ano assim, houve uma procura muito grande de pessoas para fazer magistério. Então, nós temos assim, um percentual grande de pessoas que ingressaram na carreira do magistério este ano. Então, a gente sentiu assim, que pela população local está sendo visto como uma carreira atrativa. Muito obrigada. Gente, fantástico, viu? Gostei muito de você ter abordado a questão de carreira, porque para mim o cerne do problema está aí. Aonde eu tenho que mexer enquanto município e que vai ter um efeito não só na questão de ter ou não ter professor, mas na questão de voltar a valorizar a carreira, atrair para essa carreira gente de formação boa que acha que vai ter ali um bom futuro profissional de realização, sim. E não, infelizmente, uma população que vai como é a última alternativa
que me resta, é o único lugar onde eu posso me encontrar é ir para o magistério. Fala, querido. Oi, eu sou Aldora, presidente Venceslau. A questão da falta dos professores, né? Estamos em momento de revisão do Estatuto do Plano de Carreira e fizemos no início de 2010 o concurso para professor adjunto, concursado. Ele tem uma carga horária de 30 horas semanais, ele tem um salário fixado em quase 2/3 do piso nacional e é um professor adjunto concursado para cada 10 salas. Então, uma escola que tenha 20 salas, ele terá 2 professores. Num primeiro momento, nós fixamos esse professor numa sede, numa escola e num período. Ele está suprindo, em parte, a nossa necessidade, porque nós percebemos que 1 a cada 10 salas é pouco. Então, nesse momento, nós temos parcialmente o problema resolvido, mas já sabemos que temos que ver o impacto disso, porque nós vamos precisar aumentar o número de professores por escola. Mas é um professor adjunto concursado, com salário fixado. Se ele assume uma sala de um professor que entrou em licença por mais de 15 dias, a partir do 16º dia, ele passa a ganhar o salário do professor que está em licença. Ok. Mais uma solução. Bom, Roberto, a falta dos professores. Tá. Secretário Municipal de Guará. Eu sempre, quando falo Guará, Guará. Quem já ouviu de outras palestras, sabe que Guará não é Guará lá do Vale do Ribeira, é Guará lá no nordeste do estado de São Paulo, bem próximo de Minas Gerais, Uai. A questão que eu queria levantar a respeito da menina de Barretos, em relação à contratação. Ela acha que, meu entendimento é que não é a nomenclatura do professor que implica se ele pode ser contratado ou não por um período mais longo, mas sim a relação empregatícia. Então, eu entendo que, sendo professor adjunto ou estagiário, ele não pode ficar temporariamente mais do que 2 anos. Ou 2 anos, ou depende da legislação municipal. E eu tenho visto aí, quase todo mundo fala assim, olha, eu estou fazendo o processo seletivo. Como se o processo seletivo resolvesse todas as situações. Eu estou sendo penalizado, eu não, a secretaria, o prefeito está sendo penalizado, porque quando nós entramos na gestão passada, era o zero e vezeiro do prefeito lá fazer processo seletivo. Então fazia no ano seguinte fazia o segundo, no terceiro ano fazia o terceiro. Então o Tribunal de Contas está entendendo que esses cargos não são temporários. Porque se eu faço um processo seletivo hoje, coloco um professor na sala de aula, no ano seguinte eu faço um outro processo seletivo, o professor na sala de aula, no terceiro ano eu faço um processo seletivo, coloco o professor na sala de aula, esse cargo deixa de ser temporário. O Tribunal de Contas entende que isso não é temporário. E isso eu tenho discutido com o Tribunal, porque eu acho o seguinte, no ciclo 1 é fácil a gente resolver. Eu resolvi o problema mais ou menos idêntico ao que a mocinha última, ela falou, não recordo, né? Criando, então, a figura do professor substituto, efetivo, concursado, né? Ele ganha também 60% mais ou menos do valor hora do professor efetivo. Ele assume uma sala de aula no máximo por 30 dias. Nesses 30 dias, se ele assumir a sala de aula ou num período menor, se ele passar de 50% da jornada de trabalho dele, ele ganha valor hora-aula como se na sala estivesse, ganha o valor cheio, vamos dizer assim, o plus da aula. Então, esse a gente resolve. O problema é que o mais difícil, na minha região, que é a nossa relação empregatícia seletista, é a questão do professor do ciclo 2. Nos rabichos de aula, não sei se vocês entendem o que seja o rabicho de aula. Por exemplo, eu tenho lá 70 aulas, e minha carga horária é de 30 aulas para o professor. Muito bem, eu contrato um professor, 2 professores, são 60 aulas. E as outras 10, o que eu faço? Ela não comporta uma jornada de trabalho. Ela não comporta um cargo. Entende? E eu tenho obrigado com o tribunal e disse, olha, isso aí não é permanente, mas eu não posso contratar uma pessoa efetiva para 10 horas. Eu não tenho uma jornada de 10 horas. Né? Eu tentei fazer isso, quando eu fiz o Estatuto do Magistério, criar essa jornada, mas não foi possível. Né?
Outra coisa que a gente encontra dificuldade, não sei se é todos vocês, eu tenho vários professores que são efetivos e que desempenham outras funções, professor, coordenador, diretor de escola, vice-diretor. Portanto, esses cargos ficam amarrados, eles estão preenchidos, e eu não posso fazer um concurso para preencher esses cargos que já estão preenchidos, não é? Novamente surge o quê? A figura do temporário, e o tribunal não entende que isso é temporário, porque o diretor de escola está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu estou contratando o temporário por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o que eu tenho feito é o seguinte, é feito no próprio concurso, eu pus um dispositivo no meu estatuto dizendo o seguinte, que havendo professores concursados, eles poderão assumir temporariamente a sala de aula nesses cargos de substituição, sem prejuízo de ser admitidos como permanentes. Então, eu tenho resolvido o problema mais ou menos. O que eu faço? Ele fica 1 ano. No ano seguinte, ele não trabalha, eu pego o outro da listagem e vou resolvendo dessa forma. Mas é um problema sério que a gente tem que resolver e não sabemos como. Com a palavra, olha, eu vou falar aquela musiquinha aqui, né? Não é problema, não é solução. Gente, tá vendo como o problema é sério mesmo, né? Demanda, sim, um esforço brutal, porque tem as legislações locais, tem a legislação federal, tem o Tribunal de Contas e uma série de questões que pesam para a solução. Mas uma coisa eu digo a vocês, a melhor solução está na carreira. Não dá tempo daqui a gente colocar quais questões poderiam ser tratadas na carreira que viriam ajudar muito a solucionar isso. Mas a professora Guiomar está me dizendo aqui que à tarde, à tarde ela vai abordar um pouco isso com vocês. Tem 1000 alternativas, só que o nosso tempo hoje não está grande o suficiente. O que eu estou querendo que a gente não esqueça é que o problema da carga horária do professor de 6º a 9º e de ensino médio no Brasil é um problema do currículo. A gente não consegue completar a carga do professor dentro de uma mesma escola porque o currículo é muito picado. Então, nós temos que começar a encaminhar para um currículo de professores mais polivalentes. Se eu tenho 10 horas de história, é melhor eu dar essas 10 horas de história para o meu professor de língua portuguesa nessa escola do que eu pegar um professor que só venha para dar 10 horas. Isso significa uma outra discussão de currículo. Está vendo que ideias existem e devem ser buscadas por vocês. Eu até proponho que isso seja tema de um debate específico, porque isso afeta realmente muitos. Eu diria todas as redes. Gente, vamos pular agora para o item 3. Falta 12, também a gente já falou um pouco. Deixa eu só falar. Eu sou Regina, de Monte Azul Paulista. É que eu acho que eu tenho nós fizemos em Monte Azul esse ano, que eu acho que responde ali algumas coisas. Nós tínhamos os mesmos problemas, tudo igual. Então, fazemos lá a atribuição no final do ano, fazemos o processo seletivo. O Tribunal de Contas vivia, e a gente já tinha esse professor aí, que ele ficava nas escolas, ele ganhava a mesma coisa que o professor da sala de aula, tá? Que o professor titular, ele era contratado através de processo seletivo, e ele ficava ajudando, tá? Uma espécie de, não é recuperação, mas ele ficava nas salas dos primeiros anos, primeiro ano não, segundo ano, terceiro ano, de apoio, tá? E aí faltava o professor, ele estava lá, aquela falta esporádica, mas tinha muita falta. Aí o ano passado eu tentei convencer o prefeito, que eu achava que só com um bônus mesmo de dinheiro, mexendo no bolso do professor, é que a gente ia diminuir o número de faltas. Esse ano, então, passou pela Câmara um projeto de lei que foi aprovado, já é lei. O professor que tiver, aí tem todo um projetinho de lei, que o professor que tiver o mínimo de faltas, tirando, claro, aquelas que não tem como tirar, ele tem um 14º salário no final do ano.
E aí o Tribunal de Contas continuava questionando a mesma coisa. Se eu contrato esse professor todos os anos, significa que então eu posso ter ele como cargo efetivo. Como resolver isso? Como nós fizemos uma revisão do nosso plano de carreira o ano passado, em julho do ano passado, o que nós fizemos? Nós mudamos a nomenclatura para professor adjunto, mas só para que esse caso de nomenclatura também não resolve nada. E o que então nós fizemos? Nós efetivamos esse professor adjunto. Só que ele ganha uma referência menor somente do que o professor titular. Por quê? Todos os professores queriam ser professor adjunto. Por quê? Porque ele ganhava a mesma coisa pela mesma carga horária e com menor responsabilidade. Então, não era justo. Então, nós fizemos com uma referência menor. E outra coisa que surgia é que esse professor, todo ano, fazia um processo seletivo. Então, você capacitava ele, gastava dinheiro com ele, no ano seguinte era outro. Você tinha que capacitar tudo de novo. Então, efetivando, terminava esse problema, do professor adjunto, no caso. E o professor que se afasta lá para o diretor, para o coordenador pedagógico. Se for um PEB 1, nós resolvemos parte, porque é o professor PEB 1. No plano de carreira agora, no nosso plano de carreira, só pode ocupar o cargo de direção e coordenação e orientação pedagógica um outro professor efetivo. Ou seja, eu efetivei professores para ficar no lugar do professor efetivo que saiu para a coordenação, para a orientação, para a direção. Eu não corro o risco de o próximo prefeito achar que a vizinha dele é boa e que ele deve favor político para ela, e ele colocar ela dentro da sala da direção da escola e ela nem saber o que significa uma instituição escolar. Então, eu modifiquei isso. Claro, tem todo um processo de valorização do professor também, com plano de carreira. Se ele tem magistério, ele ganha, ele está na letra A. Se ele tem ensino superior, ele vai para B. Se ele tem pós-graduação, ele vai para C. E assim por diante, a cada 5 anos e assim por diante. Então, tem tudo isso também. Então, eu só não consigo resolver ainda o PEB 2, o diretor PEB 2, mas também em Monte Azul, que é uma cidade pequena, todos os diretores das escolas são PEBs 1. Tá? Então, eu só tenho coordenadores pedagógicos do ciclo 2, que são PEB 2. Então, vamos dizer que eu diminuí o problema com o Tribunal de Contas. Eu não acabei, mas eu diminuí. Espero que agora ele vai entender o motivo das outras contratações. Tá, eu Obrigada. só quero lembrar rapidinho aqui, antes da gente passar para os últimos itens, que a remuneração do cargo, ele é um fator que expressa a valoração pelo trabalho do profissional. Eu, particularmente, acho que não deveríamos remunerar menos um profissional que tem toda a possibilidade de entrar na sala de aula e cuidar desse meu aluno, às vezes até por uma licença gestante inteira, né? Então, muito cuidado com o processo remuneratório desses profissionais, e a solução realmente é vocês efetivarem. Se eu tiver o professor efetivado, eu tenho, no fundo, a mesma despesa praticamente, porque o custo que ele me daria como não efetivo é muito próximo, né, do efetivado, e eu evito esses problemas com o Tribunal de Contas e a fragmentação, né, de processo, porque às vezes eu invisto nesse profissional e ele vai embora porque eu não posso recontratá-lo, tá ok? Vamos passar agora para esse item aqui. Falta de apoio do pessoal? Ângela, eu queria... Quem está chamando? Queria fazer uma intervenção nesse sentido. Boa tarde, Davi de Itaquaral. Queria chamar a atenção um pouco sobre a importância do voluntariado na escola. Muitas dessas questões internas da escola podem ser diminuídas com o voluntariado. Existem programas como o Amigo da Escola e outros, né, que nós temos que incentivar. Em Itaquaral, um município pequeno, trabalha eu e uma secretária, na transmissão dos dados do PAR, ela tinha dificuldade. E o Acesso a São Paulo, um programa de computadores que os jovens frequentam ao lado. Chamei um jovem que me ajudou bastante a transmitir esses dados do PAR, né? Vai frequentemente na secretaria fazer essa parte digital
Então eu entendo que a questão do voluntariado é fundamental e nós devemos incentivar. Você está colocando nessa área de apoio administrativo. Falta de apoio, né, de pessoal administrativo. Isso pode ser feito a nível da terceira idade. Por exemplo, né, vou começar a fazer um trabalho nesse sentido com a terceira idade do município, levar pessoas da terceira idade, onde as crianças geralmente devem ter um respeito maior para um trabalho dentro da escola, advogados, né? Quantos advogados que nós devemos, questões jurídicas, que no dia a dia até receber uma consulta. Então, acho que o voluntariado é muito importante, a educação é uma responsabilidade de todas, e a escola não pode ficar só olhando para o seu umbigo. Nesse item, gente, o que é importante é que precisa ficar claro para vocês que o não provimento destas funções, eu estou acelerando, infelizmente, que o nosso prazo aqui de tempo já acabou. Mas o que é importante nesse aspecto, não ignorem a importância desta equipe dentro da escola. Procurem, se não podem sozinhos tomar essa decisão, procurem seus prefeitos para que seja liberado alguma forma de provimento dessas funções, porque a escola precisa do diretor e da sua equipe envolvidos com o que é o principal. E essas questões de transmissão de dados, de secretaria, de escrituração escolar, não demandam nenhum conhecimento tão especializado como aquele que a gente quer aperfeiçoar nas equipes técnicas e docentes, tá? Não minimizem a importância destas funções, porque a falta deles rouba um tempo preciosíssimo dos diretores. Eu vejo muitos deles assim, eu adoraria estar trabalhando com os meus professores, mas eu não posso, porque eu não posso deixar de cumprir as demandas da secretaria, tá ok? Gente, relacionamento com órgãos superiores eu passei também, porque a gente já mais ou menos conversou um pouco aqui. Vocês precisam criar um clima de confiança mútua com as suas escolas. Estejam vocês dentro das escolas, não para fazer a escola participar da festa X ou agradar este ou aquele, estejam dentro da escola para ver o trabalho que está sendo realizado. Prestigiem bons exemplos, boas práticas, ajudem, proporcionem momentos de disseminação de boas práticas e criem esse clima de confiança. Quando forem solicitar demandas para as escolas, coloquem a razão de ser daquela demanda. Se eu entender para que eu estou sendo solicitada, eu vou prestar essa informação, eu vou colaborar de uma forma muito mais satisfatória para todos do que sendo pressionada por tempo e levando bronca, sendo chamada atenção e pressionada, né? Então, olhem para as suas escolas, para relacionamento com seus diretores e equipe, com um olhar mais voltado para o que acontece dentro da escola. Eu brinco que muitas das secretarias se sentem mais do que as escolas, né? As escolas estão a serviço político do prefeito, a serviço político da Câmara de Vereadores. As escolas estão lá como instrumento, né? Como a colega colocou aqui, pega uma vizinha que ele nem sabe se tem competência e põe dentro da escola, porque a escola é uma instituição que o favorece politicamente. E tem que ser, gente, completamente oposto. A prefeitura, a secretaria, todos os órgãos municipais é que estão a serviço da escola. Ela é o principal, ela é que está no topo da hierarquia municipal. Tem que colocar a escola lá e nós aqui embaixo para ajudar. Secretaria, invertam o organograma de vocês e coloquem vocês no rodapé. Vocês são a estrutura, vocês são o baldrame, o apoio dessa construção. E digam para a escola o que vocês precisam que eu ajude para que vocês consigam fazer um bom trabalho. E lutem para conseguir isso para elas. Elas têm que sentir que têm em vocês esse apoio. E não que elas são
sempre instrumentos de apoio para vocês ou para a política local, tá ok? Vamos falar agora do último item, que nós tivemos uma conversa aqui com uma diretora de Assis, que ela quer contar, a gente pediu que ela contasse, na realidade, a experiência do projeto Beija-Flor. Onde é que está a nossa colega? Ângela, de Assis. Cadê a Ângela? Então vem contar aqui, Ângela, o que você fez. É uma experiência que ela viveu, comentou conosco, a gente achou interessante. Até gostaríamos de abrir para outras, mas o tempo, infelizmente, não... Como dela a gente já conhece, a gente chamou, tá? Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Helena, muito obrigada. Então, nós tivemos em Assis, no início do ano passado, uma observação que todos nós, enquanto secretário, nós temos, o grande número de crianças em nossas unidades escolares com defasagem de idade e ainda nas séries iniciais. Então, crianças com 12 anos, 13 anos, até mesmo 15 anos na terceira e na segunda série. O que acontece com essas crianças nas nossas salas de aula? Nós temos essas crianças, só eu que tenho essas crianças em Assis? Com certeza não, né? Os demais municípios também têm esse mesmo número de crianças. Então, o que nós resolvemos fazer? O que acontecia? Todo ano o Conselho Tutelar fazia com que essas crianças fossem matriculadas, porque estavam fora da escola, certo? Então, por demanda do Conselho, da promotoria, os pais iam até a escola e efetivavam a matrícula dessas crianças. Quando essa criança começava a frequentar as primeiras semanas de aula, o João, na segunda série, com 13 anos, na segunda série, ele vai se comportar normalmente, já com tantos desajustes sociais, comportamento agressivo, perante aquele pequenininho lá que está junto? Não. Ele socava, batia, a mãe vinha para a escola, a diretora, olha, não está tendo condições. Ele perturbava não só a sala de aula, mas como desestruturava a escola toda durante o intervalo. O que acontecia? A diretora chamava, a mãe levava o João para casa. O João ia para casa, mas ele ficava na esquina, porque ele ficava esperando a saída do pequenininho, que dedurou para bater no pequeno, porque ele estava fora daquele espaço. O pequeno era o culpado por ele não estar lá. E outras situações que nós sabemos muito bem quais são, dessas crianças que ficam fora da escola. E o tempo passa, essas crianças vão adquirindo uma certa idade e, por fim, então, elas abandonam por completamente a escolaridade. E aí, então, entra a Fundação Casa e outros requisitos a mais. Mas o que fazer com esse pequeno que estava lá e merecia a nossa atenção? O que nós fizemos? No começo, a cidade toda deu um tumulto muito grande, porque disseram que nós estávamos excluindo essas crianças. Nós organizamos um espaço para essas crianças, porque a forma pela qual a escola estava sendo oferecida para eles não tinha atrativo. Esse menino com 13, 14 anos não tinha o atrativo de ficar sentado e ouvindo as colocações para uma criança na sua faixa normal. Então nós criamos um espaço alternativo, num outro ambiente dentro da nossa cidade, e nós tiramos essas crianças, que no ano passado eram 80 crianças, levamos para um outro lugar com atividade diferenciada. Eles entram às 7h30 da manhã, tem o currículo básico garantido no período da manhã. Então lá eles têm português, matemática, até trouxe o material para que vocês possam estar visualizando depois. E no período da tarde eles têm as oficinas curriculares. Além das oficinas, eles têm natação, curso profissionalizante, porque muitos já estão com 15 anos, e a preocupação que essas crianças também possam estar depois inseridas no mercado de trabalho, para que também não se perca tudo isso que foi construído com elas. Nós temos aí a participação dos pais junto ao projeto, então nós estamos construindo a cidadania dessas crianças, nós estamos resgatando. Para vocês terem uma ideia, quando essas crianças chegaram, elas não podiam ser tocadas. Elas não queriam ser acariciadas. Elas se negavam a si próprias. Hoje, nós já temos um andamento muito claro. Elas já observaram por que elas estão lá, por que elas trabalham. Elas não estão excluídas da sociedade, ao contrário. Nós estamos incluindo essas crianças dentro da sua escolaridade, fazendo com que elas tenham direito à educação.
E elas precisam deste momento, fazendo com que elas sejam valorizadas, as suas famílias também, porque nós temos um trabalho com as famílias dessas crianças, e nós estamos fazendo com que elas se sintam gente, porque até então elas se sentiam bichos, e os bichos agridem. Então hoje elas se sentem gente e estão buscando seu espaço dentro da sociedade. O projeto chama-se Beija-Flor, e nós temos um grupo de professores que trabalham das 7h30 da manhã e vão até as 4 horas da tarde, onde elas voltam para casa. Uma coisa interessante que eu conversei com a Malu ontem, né? Que quando foi para entrar o período agora de férias, eles fizeram um abaixo-assinado que eles não queriam entrar de férias. Que eles gostariam de ficar na escola. Então, olha... E uma outra coisa interessante também, que na escola era com muro, eles pulavam, né? Queriam ir embora, eles não queriam ficar dentro daquele espaço fechado. E hoje, onde o espaço funciona, é um espaço aberto, não tem muro, não tem nada, completamente aberto. Eles fazem de tudo para não perder as aulas, e quando perdem, eles ligam para mim perguntando se eu posso pagar o mototáxi para eles irem para a escola. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns, viu, Ângela, pelo trabalho. Obrigada pela sua exposição. Gente, é isso. Era uma questão de violência interna e ela teve uma solução. Soluções existem várias. Esta é uma área em que muitas instituições estão se especializando, e minha recomendação a vocês: onde tiverem problemas, antes que o mal cresça, procurem apoio, procurem ajuda. Criem regras de convivência, façam os seus diretores dialogar com os alunos, dialogar com as famílias e criar ambientes harmoniosos, tá? E tem muita gente com muita experiência boa para passar para vocês. Obrigada. Queria ter tido mais tempo, mas não deu. Pessoal, agora a gente para o almoço, voltamos às 2h15. E todos vocês encontraram uma ficha dessa na mesa. Por favor, preencham e entregue para uma das recepcionistas ou para mim. Obrigada.